E aí, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Prof. Caio Química. Preparei para vocês um conjunto de aulas sobre isomeria e essa vai ser a parte 3 desse conjunto de aulas que eu vou falar com vocês sobre isomeria geométrica, também chamada de isomeria espacial. Vocês querem aprender um pouco mais sobre esse tipo de isomeria? Se sim, vem comigo então. Vamos lá então, galera. Nesta aula a gente vai comentar um pouquinho mais sobre a isomeria geométrica, que é uma isomeria mais, vamos dizer assim, no espaço, uma isomeria que a gente pode diferenciar um isômero do outro do ponto de vista tridimensional, espacial, né? Lembrando que essa é a terceira aula do conjunto de aulas, né? Na primeira eu comentei sobre uma introdução à isomeria e na segunda falamos da isomeria plana. Na isomeria geométrica, normalmente a gente só pode identificar vamos dizer assim, os isômeros quando a gente considera a disposição, olha aqui, ó, no espaço dos átomos. Então isso é importante da gente diferenciar entre a isomeria, por exemplo, a plana e a geométrica. Enquanto a plana a gente consegue diferenciar apenas pela estrutura plana da molécula, aquela estrutura que a gente, né, tipo, não precisa colocar no espaço tridimensional para diferenciar um tipo de outro. Essa isomeria geométrica a gente só consegue diferenciar do ponto de vista no espaço mesmo, né? Só que uma coisa que a gente pode destacar da isomeria geométrica é que é muito comum esse tipo de isomeria aparecer em compostos que apresentam dupla ligações entre carbonos. Então, normalmente, compostos que apresentam essas duplas ligações entre carbonos, vocês vão ver que em muitos casos vai aparecer isomeria desse tipo, de geométrica, entre compostos que apresentam dupla ligação do carbono. Aí vem a questão, ligações simples apresentam esse tipo de isomeria? Normalmente, compostos que apresentam só ligações simples entre carbonos, se não for compostos cíclicos, normalmente esse tipo de isomeria não é possível. Porque a gente não consegue diferenciar uma molécula de outra pela posição dos átomos tridimensionais. Porque, deixa eu até pegar um modelinho aqui para mostrar para vocês. Porque normalmente, por exemplo, se eu comparar uma molécula assim, então, por exemplo, que esses átomos aqui diferentes, eles estão por exemplo, se eu colocar um plano aqui, eles estão um acima, outro abaixo do plano. É diferente se eu comparar, por exemplo, um assim, que eles estão do mesmo lado do plano. No caso de quando o composto apresenta só a ligação simples, estilo que eu estou mostrando aqui, que essas, vamos dizer assim, nesse modelinho, essas bolinhas pretas são os átomos, por exemplo, de carbono fazendo ligação simples, não é possível a gente falar que esse composto é diferente desse composto. Por quê? Porque na realidade é o mesmo composto. Porque quando o composto apresenta ligação simples entre carbono, essa ligação é possível rotacionar. Então tem essa possibilidade de rotação quando é ligação simples. Então o mesmo composto ele pode estar, dependendo do estado que ele apresenta no sistema, ele pode apresentar conformações diferentes rotacionando essa simples ligação aqui. Então a gente pode dizer que se a gente encontrar um composto assim, um assim, na realidade é o mesmo composto, ele só tá tipo com rotações diferentes num caso como esse. Então por isso que a isomeria a gente não vai conseguir diferenciar para compostos desse tipo, que tem cadeias abertas e os carbonos apresentam apenas ligação simples, por causa dessa possibilidade de rotação dessa ligação. Beleza? Entretanto, quando os átomos se unem por ligação dupla, aí a gente já consegue começar a diferenciar um tipo de molécula de outra. Por quê? Porque o fato do carbono ter essa ligação dupla aqui faz com que ele não consiga ter essa livre rotação dos átomos como a ligação simples tem. Então, se eu pegar uma molécula como essa aqui, ó. Então, ó, vocês percebem que os carbonos aqui, eles têm essa ligação dupla aqui. Então, se a gente for tentar rotacionar aqui, quando tem uma ligação dupla entre carbonos, a gente já não consegue fazer a rotação que a gente conseguia quando faz essa comparação com ligação simples, né? Então, com ligação simples, a gente tem essa possibilidade de rotação. Com a ligação dupla,
se a molécula tá dessa forma, tipo, ela tá com, por exemplo, esses dois átomos que estão ligados aos carbonos, ou dois grupos que estão ligados aos carbonos, eles estão posicionados dessa forma aqui, um em cima de um plano aqui, outro embaixo do plano, eles vão continuar sempre dessa forma, porque não é possível rotacionar essa ligação igual a gente faz com a ligação simples por ser uma ligação dupla. Então, a partir do momento que é dupla ou tripla, não é possível ter esse tipo de rotação. Você pode rotacionar a molécula como um todo, mas você percebe que o fato de esse grupo estar acima do plano e esse estar abaixo desse plano aqui, não vai mudar, porque ó, você pode inverter aqui, só que tipo, você está rotacionando a molécula como um todo, mas você não consegue rotacionar aqui na ligação igual a gente faz com uma ligação simples, né? Que a gente rotaciona aqui, ó, na ligação. Então, na ligação dupla não tem essa possibilidade. Por isso que aí é mais comum aparecer o tipo de isomeria que a gente vai falar, que é um tipo de isomeria geométrica, que é o tipo de isomeria que a gente chama de isomeria cis-trans. Qual que é a diferença de um tipo de isomeria para outro? Normalmente, a isomeria cis é o tipo de isomeria que grupos que são iguais, que estão ligados em carbonos diferentes, esses carbonos que estão fazendo a dupla ligação, normalmente, quando é o tipo de isomeria cis, esses grupos eles vão estar do mesmo lado da molécula. Então, se a gente traçar um plano aqui, ó, onde está essa ligação dupla aqui desses dois carbonos, eles vão estar do mesmo lado do plano. Seja assim ou assim, se ele tiver, por exemplo, assim, então eles vão estar lá de cima desse plano. Se a gente inverter a molécula como um todo, eles vão estar de baixo. Só que percebe que os dois aqui estão do mesmo lado do plano. De um plano aqui em relação a esses dois carbonos que estão fazendo a dupla. Então, sempre que vocês verem esse tipo de caso, a gente vai chamar de um tipo de isômero cis. Só que uma molécula que tem a mesma fórmula molecular, só que vamos dizer assim, os átomos eles estão posicionados um acima do plano, outro abaixo, independente se a gente vira a molécula assim ou assim, um vai estar acima, outro abaixo em grupos iguais, a gente vai chamar esse tipo de isômero já de isômero trans, justamente pelo fato de eles estarem em lados opostos, transversal, né? Então esse trans vem de transversal. Então a gente compara, se a gente comparar esses dois tipos de isômeros, qual que é a diferença de um para o outro? Eles têm a mesma fórmula molecular, vocês percebem? A gente comparando, porém, a estrutura deles no espaço, esses grupos em vermelho aqui, porque a gente pode dizer que qualquer átomo, só para questão de exemplificar mesmo, eles estão em lados opostos aqui em relação a esse plano, se a gente falar desse, que é o isômero trans, e desses isômeros estão em lados, vamos dizer assim, do mesmo lado em relação a esse plano aqui, seja assim ou assim. Né? Esse aqui, independente, ele vai estar sempre em lados opostos, justamente porque quando a gente tem compostos desse tipo, a gente não consegue rotacionar essa dupla ligação. Então, se ele tiver dessa forma, ele sempre vai ser a forma cis. Se ele tiver dessa forma, ele vai ser a forma trans. Se não acontecer nenhuma reação química com ele nem nada, ele vai ficar dessa forma. Beleza? Então tem essa diferença de um tipo de isomeria geométrica que pode aparecer, é o que a gente chama de isomeria cis, isomeria trans, quando carbonos fazem ligação dupla. Então, normalmente, para a gente diferenciar um do outro, a gente só repara os grupos que são iguais nesses carbonos que estão fazendo a dupla. Se esses grupos iguais estão do mesmo lado, né? Tipo, se a gente traçar um plano aqui onde estão os carbonos, a gente chama de cis. Se tiver de lados opostos, a gente vai chamar de trans. Beleza? Então, essa é a primeira diferença que a gente pode dar. Em geral, tem essa forma básica da gente saber quando que ele vai apresentar esse tipo de isomeria geométrica, que é a isomeria cis-trans, né, que a gente chama. Normalmente, sempre que você tiver o carbono fazendo dupla com carbono, aí vocês vão ter, como o carbono faz 4 ligações, né, esse carbono do lado esquerdo aqui vai se ligar a um grupo R1, outro grupo R2, que pode ser qualquer grupo, eu só estou colocando aqui de maneira bem geral, e esse outro carbono também vai estar ligado a outros dois grupos. Para ser isomeria, necessariamente, os grupos R1 e R2, ou seja, os grupos que estão ligados ao mesmo carbono, tem que ser diferentes. Se esses grupos forem iguais, aí a gente não vai poder chamar a gente vai poder dizer que esse composto não apresenta isomeria. Ele só vai apresentar isomeria desse tipo, quando envolve C dupla C, se
os grupos que estão ligados ao mesmo carbono, o R1 e R2 tem que ser diferente, e o R3 e R4 também tem que ser diferente, que estão ligados ao outro carbono, né? Então, grupos que estão ligados ao mesmo carbono tem que ser diferente. Não necessariamente o R1, o R3, o R2 e o R4 precisam ser diferentes, mas os grupos que estão ligados ao mesmo carbono precisam ser diferentes, igual eu mostrei aqui, ó. Então, vocês percebem que se a gente for analisar desse carbono aqui, esse grupo que está ligado aqui, ó, esses dois grupos aqui, podem ver que eles são diferentes. Assim como desse carbono aqui também. Então, isso precisa ter para ter esse tipo de isomeria, beleza? Aí aqui eu dei um exemplo muito similar, se a gente for... deixa eu pegar aqui. Se a gente for analisar esses dois isômeros aqui, ó, o cis 1,2-dicloroeteno e o trans 1,2-dicloroeteno, a única diferença é que em um caso, que nesse caso do cis, é como se a gente colocasse um composto assim, os cloros fazendo esse papel desses átomos em vermelho, os carbonos esse em preto e os hidrogênios esse em branco. Então o cis seria uma forma desse tipo aqui, né, fazendo a dupla ligação, né? E no caso do trans, seria uma forma desse tipo aqui, ó. Então, os cloros vamos dizer assim, em lado transversal a um plano aqui. Então, aí seria do tipo trans. Então, cis 1,2-dicloroeteno e nesse trans 1,2-dicloroeteno. Então, essa é a principal diferença. Um é o cis, o outro é o trans. E isso vai fazer com que eles tenham propriedades físicas e químicas muito diferentes do fato de eles terem essa posição desses grupos diferentes aqui. Certo? Beleza. Se a gente continuar falando, quando que a gente pode dizer que quando o carbono tem C dupla C que não ocorre isomeria geométrica? De uma forma geral, quando na estrutura há um grupo só, por exemplo, que é diferenciado dos outros, ou quando dois grupos iguais ligados ao mesmo átomo de carbono, em ambos os casos, o composto não vai apresentar isomeria se houver esse caso. Então, ó, se houver um caso como esse, que ao mesmo carbono tem ligado dois grupos iguais, ou só tem um grupo que é diferente aqui, ligado aos carbonos, os outros três são tudo igual aqui, ó. Em casos como esse, o composto não vai apresentar isomeria geométrica. Ó, que eu vou até colocar aqui, por exemplo, vou tirar aqui, colocar um átomo de hidrogênio só para vocês poderem ver que num caso como esse, a gente não consegue mais diferenciar uma molécula de outra. Por exemplo, se eu comparar uma molécula assim, é diferente de eu falar de uma molécula assim? Não, porque na realidade é a mesma molécula, eu só girei ela assim. Então, a molécula ela vai ter esse movimento, esse giro dessa forma aqui no espaço. Entretanto, a gente não consegue achar uma molécula que seja isômero dessa aqui só pelo fato da posição diferente desse átomo. Porque, na verdade, eu posso posicionar ele, por exemplo, se eu quiser posicionar ele para cá. Eu faço isso com a molécula. Tá vendo? Então é a mesma molécula. Então, num caso como esse, que tiver três grupos iguais e um diferente só, ou mesmo tiver dois átomos iguais no mesmo carbono, caso como esse, o composto não vai apresentar isomeria geométrica. Beleza? Então, tenha em mente isso aí. Para apresentar isomeria geométrica, necessariamente, ele tem que ter aquela questão do... Vou voltar aqui. Ele tem que ter aquela questão de átomos diferentes ligados aqui nesse mesmo carbono e nesse outro também. E precisam ter pelo menos dois grupos diferentes entre esses dois átomos, não podendo ter tipo um grupo só diferente, senão também não dá isomeria. Como é esse caso que está aqui nessa figura aqui, ó. Tem 3 CH3 aqui, que são grupos iguais, e um grupo só diferente que é o H. Não tem isomeria num caso como esse. Para ter isomeria precisa ter algo parecido com esse tipo aqui. Beleza? Tá. Vamos continuar então. Uma outra forma de a gente observar a isomeria geométrica, normalmente é quando compostos cíclicos
tem também esse tipo de isomeria do tipo cis-trans. Eu vou mostrar. Diferente de quando a gente compara composto com cadeia aberta, lembra que eu comentei com vocês? Esse composto com cadeia aberta como essa aqui, não tem isomeria quando ele só tem ligação simples, porque ele tem essa possibilidade de rotação, então na mesma molécula pode ter a posição desses átomos de diferentes formas por essa rotação da ligação simples. Quando o composto é cíclico, ele forma um ciclo, aí já a ideia é outra. A gente normalmente, por exemplo, um caso como esse aqui, ó. Esses carbonos aqui, eles estão conectados, cada um deles com dois átomos, e entre eles estão formando esse, vamos dizer assim, esse ciclo com 4 carbonos. Num caso como esse aqui, aí a gente pode dizer que mesmo só com ligação simples entre os carbonos, é possível haver isomeria num caso como esse, isomeria cis-trans. Por quê? Porque no caso, quando ele é um ciclo, eu já não tenho mais possibilidade de rotacionar essa ligação como eu rotaciono quando ele é uma cadeia aberta, que a gente consegue rotacionar aqui. No caso do ciclo, já não consegue, porque como ele está preso em outros átomos, ele não consegue rotacionar. Então, se tiver posições diferentes entre os átomos que estão nessa molécula, igual aqui, ó, tem posições diferentes aqui. Se eu traçar um plano aqui, onde está esses 4 carbonos, eu traço um plano, vocês podem ver que se esses átomos que são iguais aqui, ó, tiver do mesmo, por exemplo, do mesmo lado, depois que a gente traça um plano aqui, a gente vai chamar isso de um tipo de isômero cis, que é um caso como esse da primeira figura aqui, ó. Vocês percebem que você tem dois CH3 que estão nesse plano aqui, ligado ao carbono que está no plano, que esses dois CH3, se a gente traçar um plano aqui, eles vão estar do mesmo lado, por isso que a gente chama da forma cis desse isômero geométrico, que é um caso como esse aqui, beleza? Agora, se a gente tiver um caso dessa forma aqui, ó, eu vou inverter agora aqui, ó, um caso como esse aqui, como ele não tem essa possibilidade de rotacionar a ligação, então se os átomos estão em, tipo, lados opostos ao plano, a gente traça um plano aqui, um tá para cima do plano, o outro tá abaixo, esses átomos que são iguais, aí a gente vai falar que é um isômero do tipo trans, ó, que apesar dos dois terem a mesma forma molecular, enquanto em um, por exemplo, os CH3 estão do mesmo lado, quando a gente traça um plano aqui onde está o ciclo, a gente traça um plano nele, no outro, que é o trans, a gente vai ver os CH3 em lados opostos a esse plano, estão vendo? Então, num caso como esse, a gente pode dizer que um ciclo pode apresentar isomeria mesmo tendo só ligação simples. Então, se os carbonos tivessem só ligação simples, a única forma de ter isomeria geométrica, quando eu digo, né, que é essa isomeria no espaço, é justamente em ciclos. Então, quando são compostos cíclicos. Quando não são cíclicos, a única forma de ele ter isomeria geométrica normalmente vai ser quando ele apresenta essas duplas ligações entre carbonos que eu estava mostrando para vocês, que aí perde essa rotação entre os átomos. Beleza, até aí? Então tenham em mente isso. Aqui eu coloquei um outro exemplo, que, por exemplo, se tiver um ciclo com 3 átomos, também é possível haver isomeria. Então, aqui um ciclo com 3 átomos de carbono e, por exemplo, 2 cloros em verde aqui que estão ligados cada um em um carbono. Então, o que vai acontecer? Se a gente traçar um plano aqui, esses 2 cloros estiver do mesmo lado, quando a gente traça um plano aqui, a gente vai chamar esse isômero de isômero cis. Por isso que se a gente for analisar essa molécula aqui do 1,2-dicloro ciclopropano, ciclopropano porque é um ciclo, prop porque vem de 3 carbonos, né? An porque só tem ligação simples, O porque é um hidrocarboneto, lembra da nomenclatura? E 1,2-dicloro porque um cloro está ligado no carbono 1 e o outro cloro está ligado no carbono 2. Só que esse composto com esse mesmo nome, 1,2-dicloro ciclopropano, eles podem ter a forma trans ou a forma cis, dependendo de como esses cloros estão ligados nos carbonos tridimensionalmente. Então, se os cloros estiverem ligados de uma forma que se a gente traçar um plano aqui onde está o ciclo, né? E os cloros estiver do mesmo lado quando a gente traça esse plano, a gente vai falar que é um isômero do tipo cis. Então é um isômero do tipo cis 1,2 de cloretano. Agora, se a gente for analisar um isômero como esse aqui, ó. Olha a diferença. Então, os dois são um ciclo de 3 carbonos, os dois têm 2 cloros só, um ligado no carbono 1, outro no 2.
Porém, nesse caso, se a gente traçar um plano aqui, vocês percebem que os dois cloros ficam abaixo ou acima do plano, se a gente inverter aqui, né? Ó. Então, eles vão ficar do mesmo lado se a gente traçar um plano aqui. Nesse já não. Nesse, se a gente traçar um plano aqui onde está o ciclo, olha o que vai acontecer? Os cloros vão ficar... Um cloro vai ficar acima, ó. Se a gente traçar aqui, um cloro vai ficar acima do plano e o outro cloro vai ficar abaixo. Então, num caso como esse aqui, ó, a gente vai chamar isso de isomeria do tipo trans. Então, vocês percebem quando a gente vai comparar esse tipo de molécula, a principal diferença é justamente que, tipo, nessa molécula que é cis, vocês vão ver os grupos que são iguais aqui, que estão no carbono 1 e 2, que nesses casos dessa molécula são os cloro, que estão em verde aqui. Independente da gente rotacionar essa molécula como um todo para cima, para baixo, se a gente traçar um plano onde está esse ciclo dos 3 carbonos, sempre os cloro, por exemplo, nesse caso, vão estar na posição do mesmo lado do... Se a gente traçar um plano aqui, ó, do mesmo lado do plano, ó, seja assim ou assim. Vocês percebem que eles vão estar sempre do mesmo lado do plano aqui. Diferente de um caso como esse aqui, né? Que eles vão estar em lados, vamos dizer assim, opostos. Se a gente traça um plano aqui, um vai ficar para cima, outro para baixo nesse plano, né? Então, essa que é a principal diferença. E como essas moléculas ela não têm a capacidade de rotacionar essas ligações, como tem, por exemplo, quando é só ligação simples, a gente tem a possibilidade de rotacionar a ligação e mudar a posição aqui dos átomos. Num ciclo a gente não tem essa possibilidade. Se a gente rotacionar a molécula, tem que rotacionar a molécula como um todo, e não as ligações. Então, por isso que se ela é trans, ela sempre vai ser trans, se não houver nenhuma reação química. E se ela é cis, ela sempre vai ser cis. Então, por isso que a gente tem esse tipo de isomeria. Então, vocês percebem, pessoal, que o nome dos dois compostos acaba sendo igual, porque eles são o mesmo tipo de composto, porém, a gente só diferencia os dois por esse comecinho aqui, que um é cis ou até trans, justamente por essa diferença de isomeria geométrica que eles apresentam no espaço. Os cloros estão em posição cis, os cloros estão em posição transversal ao plano do ciclo, certo? Então, basicamente, era essa aula que eu gostaria de falar com vocês sobre a isomeria geométrica. Só relembrando que a isomeria geométrica pode ser do tipo que esse carbono faz dupla com carbono e tem esse exemplo aqui de que pode ser cis ou trans, né? Dependendo se os átomos que são iguais dos carbonos diferentes estão em posição transversal a esse plano ou em posição do mesmo lado do plano, ou eles podem ter um ciclo, que também é no mesmo esquema, que eles podem estar em posição transversal ao plano aqui do ciclo, ou em posição do mesmo lado do plano, certo? Aí lembrando que no caso só de ter ligação simples, não, como tem essa rotação aqui que é preciso ser feita na ligação simples, não tem essa possibilidade de ter isomeria num caso como esse. Então, basicamente era isso que eu gostaria de comentar com vocês sobre a isomeria geométrica. Beleza, pessoal? Espero vocês, então, até a próxima aula. Espero que vocês tenham entendido. Até mais, então, pessoal. Tchau, tchau.